Olá, sou o professor Rogério Rodrigues e vou iniciar aqui a nossa aula 8 do curso de Matemática para o concurso do Banco do Brasil. Vamos falar sobre funções exponenciais e logarítmicas. Quero convidá-los mais uma vez para conhecer o meu curso de Matemática Financeira para o concurso do Banco do Brasil. Vocês têm mais informações na descrição aqui deste vídeo. Também na descrição vocês vão encontrar a apostila que serve como base para a nossa aula. É interessante vocês acompanhar na apostila, porque além de você ter o conteúdo que vai sendo explicado e completado aqui no vídeo, no final você tem alguns exercícios para treinar toda a matéria. Também queria convidá-los a seguir aqui o meu canal, para que você possa se inscrever e ativar notificações e assim ser avisado sempre que tivermos novidades. E aí vocês vão estar me ajudando também a tornar esse canal cada vez maior. Vamos iniciar então o nosso conteúdo de hoje. Vamos começar falando sobre funções exponenciais. Na nossa aula 1, eu coloquei várias regrinhas matemáticas e lá eu falei sobre regras de potenciação. Talvez eu esteja sendo um pouco repetitivo, mas como é bem importante dentro do que nós estudaremos hoje, eu achei que seria interessante revisar aquilo que eu já tinha explicado. E dentro dessa própria revisão, vou inserindo algumas coisas novas que são essenciais no entendimento dessas funções exponenciais. A primeira regra é a própria definição de potência. Se eu tenho a base A elevada a um expoente n, isso significa multiplicar essa base A por ela mesma uma quantidade n de vezes. Até ter um pequeno erro aqui, o nosso expoente eu chamei de n. E aí aqui nós temos que nos preocupar não apenas com a definição, mas também com a questão de sinal, que é uma dúvida que muita gente tem. Quando a gente tem um expoente que é par, a potência vai ser sempre um número positivo, independente dessa base ser positiva ou negativa. Veja os exemplos. Se eu tenho o número 2 elevado a 4, eu multiplico 2 por ele mesmo 4 vezes. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E se eu faço a multiplicação de sinal, mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais, vezes mais dá mais, continua positivo. Mas se essa base fosse negativa, entre parênteses, isso é importante. Então seria pegar, por exemplo, o menos 2 elevado a 4, multiplicar o menos 2 por ele mesmo 4 vezes, que ficaria menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Fazendo a parte numérica primeiro, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E fazendo a regra de sinal, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, vezes menos dá mais. E por que é importante você saber a regra? Porque se a quantidade, o valor desse expoente for um pouco maior, não vale a pena você ficar desmembrando. Você pode simplesmente conhecer a regra. Expoente par, resultado sempre positivo. Por outro lado, se o nosso expoente for ímpar, aí a potência vai ter o mesmo sinal da base, ou seja, base positiva, resultado da potência positivo, base negativa, resultado da potência negativo. Vamos ver esse exemplo. O que seria um 2 à quinta? Seria o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar 32. Como minha base é positiva, a resposta é 32 positivo, seguindo aqui a nossa regra. Por outro lado, se eu tenho menos 2 elevado a 5, 2 à quinta é 32, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas o número negativo elevado a expoente ímpar continua negativo. Ou seja, conferimos a regra. A potência sempre tem o mesmo sinal da base. E eu chamo a atenção para uma coisa que muita gente acaba confundindo, que é a diferença entre ter ou não os parênteses na hora de você considerar a base. Olha só, se eu pegar aqui entre parênteses o menos 2 à quarta, eu considero que a base é o menos 2. E aí vamos seguir a regra do expoente par, que dá 16 positivo. Até fiz aqui, provei aqui com menos 2 à quarta, é 16 positivo. Por outro lado, se eu não tenho parênteses, significa que esse sinal de menos, na prática, multiplica esse 2, que está elevado à potência 4. E a matemática nos ensina que a potência é feita antes da multiplicação. Ou seja, equivaleria ao deixar o sinal de menos aqui de fora e fazer só a potência primeiro, cuja base é 2 positivo. Porque o sinal, na verdade, está aqui, ele não está elevado a 4, apenas o 2. Manteria esse sinal e aí resolveria aqui dentro que dá 16. Faria finalmente o jogo de sinal, onde menos vezes mais daria menos. Viram então que se eu tenho parênteses é uma coisa,
Se eu não tenho, pode ser que o resultado seja diferente. Por que eu falei pode ser? Porque isso só traz efeito quando o expoente é par. Mas é normalmente aí que as bancas gostam de pegar vocês e aí que vocês têm que ter maior cuidado. Também é importante que a gente relembre as propriedades da potenciação. Só que agora vai ter uma novidade. Na nossa primeira aula, a cada regra eu fazia apenas um exemplo numérico. Hoje eu vou explicar cada propriedade, vou fazer o mesmo exemplo numérico, mas vou acrescentar também um exemplo que tem variável, da forma que a gente vai utilizar aqui hoje. Então olha só a primeira propriedade. São bem conhecidas, acredito que a maioria de vocês até façam isso de cor, mas estamos revisando aqui, é importante. A primeira propriedade diz que produto de potências de mesma base, nós devemos conservar essa base e somar os expoentes. Então, pegando aqui em forma algébrica, só para ter como uma fórmula, um a elevado a m multiplicado por um a elevado a n, ou seja, bases iguais, eu mantenho essa base a e faço a soma dos expoentes, que ficaria então m mais n. Vamos ver na prática. Nosso exemplo A, 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, vezes 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. Bases iguais. A regra fala que eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, eu teria 2 elevado a 3 mais 2, que ficaria 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. É o mesmo resultado se eu tivesse primeiro feito 2 ao cubo e depois feito 2 ao quadrado e multiplicado. Mas o objetivo aqui é exatamente mostrar a regra. Agora vai uma novidade. Estão vendo que agora eu quero fazer na letra B a multiplicação de um 2 elevado a x pelo 2 ao quadrado. E aqui eu já estou um pouquinho puxando para o que é importante hoje, que é a função exponencial. Nem defini ainda, mas também não tem problema eu já comentar. É quando você tem a variável no expoente. Então esse exemplo tem tudo a ver com a nossa matéria de hoje. Então se eu tivesse uma situação como essa, bases iguais, eu iria conservar a base e somar os expoentes, que ficaria então 2 elevado a x mais 2. Agora, duas coisas importantes. Primeiro, não dá para somar x com 2. Né? Nós só podemos somar variáveis se forem iguais com o mesmo expoente. Eu só sou somar um termo x com outro termo x. Só vou somar y com outro y. Só vou somar x quadrado com outro x quadrado. Isso vale para soma e para subtração. E só vou somar número com número. Então, nesse caso, o x tem variável, o 2 não tem como desmembrar mais. Isso aqui já seria a resposta. A segunda ressalva é, apesar da regra estar nessa ordem, muitas vezes o que nós precisamos é o contrário. Se eu tiver numa expressão algo assim, 2 elevado a x mais 2, pode ser que eu precise desmembrar, voltando para 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, para resolver a questão. Então, é bom saber a regra, mas também saber que, dentro dessa matéria, em grande parte dos exercícios, a gente usa ela de trás para frente. Regra 2. Quociente de potências de mesma base. Aqui a gente conserva a base, só que agora subtrai os expoentes. Então, se eu tivesse uma base A elevada a m e dividisse por uma base A elevada a n, eu manteria essa base A e faria a subtração dos expoentes, nessa ordem, m menos n. Vamos a exemplos. Na letra A, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2. Pela regra, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, ficaria 2 elevado a 5 menos 2, que daria 2 ao cubo. E aí dá para resolver. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Mas e se fosse com a variável no expoente? 2 elevado a x dividido por 2 ao quadrado. Então, manteria a base e subtrairia o expoente. Mesma ressalva do anterior. Não dá para juntar o x com o 2 na subtração, a mesma regra que eu expliquei anteriormente. E também é bom vocês saberem que muitos exercícios você vai ter ele dessa forma e vai ter que enxergar que ele veio disso aqui. Fiquem atentos a isso, são dicas do professor. Terceira regra, potência de potência. Aquele caso onde você já tem ali uma base elevada a um expoente e o resultado disso está elevado a outro expoente. Então, aqui você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, A elevado a m, isso tudo elevado a n, ficaria A elevado à multiplicação m vezes n. Vamos a exemplos. Na letra A, eu tenho 2 ao cubo e esse resultado é elevado ao quadrado. Pela regra, o 2 fica elevado à multiplicação desses expoentes, 2 elevado a 3 vezes 2.
que vai dar, então, 2 elevado a 6. Resolvendo isso, 2 a 6 seria o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, será 64. Mas e se eu tivesse uma variável? Tranquilo também, é só conhecer a regra. Um 2 elevado a x, esse resultado ao quadrado, ficaria 2 elevado a x vezes 2, que é o mesmo que 2x. Okay? Então, é interessante vocês saberem a regra, mas agora sabendo que isso muitas vezes vai ser aplicado com variáveis no expoente. Quarta regra, potência de um produto. Se eu quiser elevar uma multiplicação a uma certa potência, basta que eu distribua essa potência a cada termo da multiplicação. Então ficou uma espécie de fórmula, né? A vezes B vezes C, tudo isso elevado a N, é igual a E elevado a N vezes B elevado a N vezes C elevado a N. Você deve se lembrar, né? Acredito que muitos de vocês têm que estar fazendo o curso completo comigo, já assistiu às aulas anteriores, que eu costumava colocar um bloquinho aqui do lado e destacar as fórmulas. Né? Você pode fazer isso aqui, é que eu considero que essas fórmulas são muito básicas. Ainda hoje eu pretendo voltar com aquele bloquinho para algumas regras de logaritmo que a gente vai aprender mais à frente. Mas se você tiver um pouco de dificuldade, achar que não vai lembrar essa regra, anota no bloquinho. Claro que no dia do concurso você não vai poder usar o bloco, mas se achar que vai te ajudar, você pode anotar, tá? São regrinhas, é porque elas realmente são bem básicas. Então, se eu pegasse aqui na letra A, 2 vezes 3 vezes 5 e tudo isso ao quadrado, uma das maneiras de resolver seria usar a regra, elevar cada valor à potência. Então, ficaria o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. E eu resolveria cada uma delas. 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9 e 5 ao quadrado é igual a 25. E depois, caso fosse necessário, a gente multiplicaria tudo isso, o resultado daria 900. Ah, mas e se o expoente fosse uma variável? Mesma lógica. Se eu tenho ali um 2 vezes 3, isso está elevado a x, eu vou posso transformar isso em 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Aí que alguém pode questionar, professor, mas não era mais fácil pegar 2 vezes 3, que é 6, e elevar a x? Sim, mas muitas vezes você tem ela dessa forma e vai ter que enxergar isso para chegar nesse 6 elevado a x, e talvez aí seja o ponto da resolução da questão. Então o que eu estou fazendo aqui é preparar vocês para coisas que ainda estudaremos hoje. Em essencial, você conhecer as regras. Bom, a quinta é bem tranquila também, acredito que todos já conheçam, mas vamos lá, vamos falar. Quando o expoente é zero, né? Nós já temos como uma regra matemática que números elevados a zero sempre terão como resultado o valor 1, exceto o próprio zero. E essa exceção nem nos interessa muito aqui, porque não é algo que eu espero que seja cobrado, é só saber que existe. Então, qualquer outro número elevado a zero é igual a 1. Então, só para fazer exemplos, olha, 3 elevado a zero, 1. Não tem que fazer conta, saber a regra. Menos 5 elevado a zero, não importa se o número é negativo, qualquer número real vai dar 1. E mesmo variável, se eu tivesse um x elevado a zero, dentro de uma questão, eu também já poderia assumir que é 1, sabendo apenas que o x deveria ser diferente de zero. A nossa regra 5 é bem básica, é aquela da potência do expoente zero. Já tínhamos aprendido que todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero. Bom, aqui eu não quero trabalhar com a exceção, então vamos pensar aqui que se o a é diferente de zero, essa regra vai valer para qualquer outro valor, inclusive variável. E essa seria a novidade. Então, só para exemplificar, poderíamos dizer aqui, então, que esse 3 elevado a zero é igual a 1. É o que diz a nossa regra. Já tínhamos até falado sobre ela. Mesmo que o número seja negativo, na verdade, qualquer número real, seu elevado a zero será igual a 1, exceto o próprio zero, que não é o caso. E aí, agora eu posso extrapolar um pouquinho. Se eu tenho uma variável e essa variável está elevada a zero, eu também posso assumir que ela é igual a 1, apenas colocando como restrição que esse x seria, então, diferente de zero. Bom, quando eu expliquei para vocês a regra 4, eu falei que na multiplicação de fatores a um expoente qualquer, eu posso distribuir esse expoente nos fatores. E aí tem que ter muito cuidado, porque isso vale para multiplicação,
mas não vale para soma, não vale para subtração. Então, se eu tiver ali uma soma ou uma subtração elevada a uma potência, não é simplesmente distribuir. Nós temos regras próprias. E se você quiser saber as principais delas, eu coloquei aqui para vocês. São os chamados produtos notáveis. Então, pensa aqui. Se eu tivesse uma soma A mais B, isso fosse elevado ao quadrado, por que eu não posso só distribuir A quadrado mais B quadrado? Porque, na verdade, um valor ao quadrado é ele vezes ele mesmo, que seria isso daqui. E se eu tivesse a multiplicação dessa forma desmembrada, eu teria que fazer agora as distributivas para resolver. Então perceba que não é tão direto assim como poderia parecer. E aí eu ia chegar numa conclusão, que é essa daqui. Tá? Já estou fazendo direto. Então muitas pessoas, para não ter que toda vez desmembrar e fazer essa distributiva, decoram a regra. Aí fica a opção de vocês. Caso precise, dá para fazer distribuindo, acabei de ensinar, ou decorando. Então a gente decora, olha, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse uma subtração, só trocaria o sinal do segundo termo. Ficaria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E ainda temos uma outra possibilidade. Você multiplicar os mesmos valores, só que a soma vezes a subtração. A mais B vezes A menos B. O resultado seria apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ou você decora isso daqui, ou você vai aprender a sempre desmembrar da forma que eu mostrei aqui em cima. Eu mostrei só para o primeiro, mas a lógica serviria para todos os demais. Então, vamos fazer exemplos. Olha só a letra A. 2 mais 3 ao quadrado. Se eu quiser usar o produto notável, vai ser 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quanto que isso aqui daria? Daria 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, agora eu faria essa soma e chegaria no resultado, que é igual a 25. Agora aqui eu consigo provar para vocês porque não funciona só desmembrar. Olha aqui comigo. Se eu, de forma errada, quisesse fazer que 2 mais 3 ao quadrado seria só desmembrar, olha só o que aconteceria. Ficaria 4 mais 9, daria 13. Isso que está totalmente errado. Até porque, se eu quiser conferir se o 25 está certo, eu poderia somar primeiro 2 mais 3, que dá 5, e 5 ao quadrado é 25. Tranquilo? Tanto é que, se realmente fossem números, não valeria a pena fazer o produto notável, era melhor somar primeiro. Mas a gente aprende o produto notável porque muitas vezes você tem aqui dentro uma variável. É o nosso exemplo B. Então, se eu precisar desmembrar o x mais 3 ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, só para melhorar um pouquinho, ficaria x quadrado. Aqui, 2 vezes x vezes 3 daria 6x. E o 3 ao quadrado é igual a 9. E ficaria assim. Não posso juntar x quadrado com x e nem com 9. X quadrado só posso juntar com x quadrado, em somas e subtrações. O x com outro termo x e esse número com outro número se houvesse. Então isso aqui seria, nesse momento, o máximo que a gente conseguiria chegar do desmembramento de x mais 3 ao quadrado. E se eu não lembrar essa regra? Aí eu faria x mais 3 vezes x mais 3, faria todas as distributivas e chegaria nesse mesmo resultado. Só demoraria um pouco mais, eu perderia um pouco de tempo com isso. Então fiquem atentos aos produtos notáveis. Agora, só existe produto notável do segundo grau? Não, existe do terceiro, do quarto, mas aí já fica um pouco mais complicado e não vale a pena comentar sobre isso aqui. Caso tenha curiosidade, você pode pesquisar, você vai encontrar isso aí facilmente na internet. Regra 7. Quando temos a base fracionária e expoente inteiro. Então a gente vai elevar tanto o numerador quanto o denominador a esse expoente. É o desmembramento como era na multiplicação. Então se eu tivesse um 2/3 elevado a x, eu transformaria em 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Que ficaria então 8 sobre 27. Só para você entender mesmo a regra, tá? Mas se fosse x sobre 2 ao cubo, mesma história, ficaria x ao cubo sobre 2 ao cubo. E eu vou acrescentar mais um exemplo aqui. E se fosse 2/3 elevado a x? Mesma coisa, ficaria 2 elevado a x
dividido por 3 elevado a x. Lembrando que toda a regra que eu estou ensinando, pode ser que você precise nessa ordem que eu estou fazendo, e pode ser que você precise o contrário, né? Como fiz agora há pouco. Se você tem esse resultado final, e às vezes tem que enxergar que ele veio disso aqui. É importante saber das duas maneiras. A regra 8 é quando você tem uma base qualquer e o expoente é fracionário. Então nós vamos transformar em raiz usando essa regrinha. Gente, se você quiser depois, fez com mais calma, com mais exemplos, eu oriento a voltar lá na nossa primeira aula. Né? Basicamente eu estou fazendo uma revisão, só que eu estou acrescentando variáveis. A parte numérica já tinha sido ensinada antes. Então, por exemplo, se eu pegar um 8 elevado a 2/3, a regra fala que se eu tenho uma base elevada ao expoente fracionário, o numerador é uma potência, que às vezes eu ponho aqui fora, às vezes aqui no próprio A, e o denominador é o índice da raiz. Então, se fosse 8 elevado a 2/3, eu colocaria o 8 numa raiz cúbica, porque o denominador é o índice da raiz, e esse valor estaria elevado à potência que é 2. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo dá 8, mas eu tenho um quadrado aqui de fora. 2 ao quadrado, então, daria 4. Mas se fosse 8 elevado a x sobre 3, então seria a raiz cúbica de 8, porque o denominador é o índice da raiz, elevado a x. Raiz cúbica de 8 dá 2, então ficaria 2 elevado a x. Reforço que eu estou ensinando isso daqui com o x no expoente, porque é o gancho que eu preciso para falar sobre funções exponenciais daqui a pouco. E fechando com a nossa regra 9, né, essa parte introdutória que eu fiz nessa aula, se eu tenho uma base qualquer e o expoente é negativo, eu posso inverter a base e naturalmente o sinal do expoente também se inverte. Então, se eu tivesse um 5 elevado a menos 3, poderia colocar como 1 sobre 5 elevado ao cubo. Mas aí, como o 1 aqui ele é neutro, né, vai ficar 1 ao cubo é 1, na verdade é o mesmo que eu já colocar assim. Já desceu 5 como 5 ao cubo, que é o que a regra já faz direto. E aí, se eu quisesse resolver, ficaria 1 sobre 125. Claro que eu não vou dividir aqui, daria um número muito pequeno, mas se eu precisasse, seria possível. Bom, meu espaço está meio curto aqui, então eu vou colocar a letra B aqui do lado. E se fosse 2 elevado a menos x? Usando a regra, eu poderia colocar como 1 sobre 2 elevado a x positivo. Isso é bem útil para a gente, tá? Bom, da mesma forma, talvez essa base já fosse uma fração, né? Então, nesse caso de fração, nós já inverteríamos a fração toda. Olha o nosso exemplo A. 2/3 elevado a menos 4. Bastaria fazer como 3 meios e aí ele ficaria elevado a 4 positivo. Se eu quiser continuar, eu vou usar uma outra propriedade que eu já expliquei, que eu posso desmembrar esse expoente, tanto para o numerador quanto para o denominador. Ficaria 3/4, que é 81, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 2/4, que é igual a 16. Tá? Eu deixaria assim. E a nossa letra B, se fosse 2/3 elevado a menos x, eu inverteria a base, transformaria em 3 meios, e esse valor então ficaria elevado a x positivo. Se fosse interessante, aí depende da questão, eu ainda poderia distribuir o x tanto para o numerador quanto para o denominador. Ok, gente, então isso aqui foi só uma revisão rápida, né? Porque muitas dessas propriedades eu vou acabar usando daqui a pouco, porque o objetivo principal agora vai ser entrar efetivamente na parte das funções exponenciais. Vamos entrar agora efetivamente nas funções exponenciais. Nós já vimos em outra aula que uma função normalmente é dada por uma regra e também está associada a um domínio. Então vamos entender o que deveria ocorrer com a função ou com a sua regra para que fosse considerada uma função exponencial. Uma função é considerada exponencial, e por isso tem esse nome, quando a variável se encontra no expoente. Então poderia dizer, por exemplo, que um f de x ou um y igual a um termo a elevado a x seria considerado uma função exponencial. A variável está no expoente. Bom, só que aí temos que entender que esse valor a, que seria a nossa base, ele é um número, né? Só que definido com algumas restrições. Não vou entrar em muito detalhe aqui do porquê, como nosso foco é concurso, não vale a pena entrar nesses detalhes. Mas só preciso dizer que essa base A necessariamente tem que ser um valor maior que zero
e também necessariamente tem que ser diferente de 1. Então, se eu pegar esses dois exemplos aqui do lado, f de x igual a 3 elevado a x. Isso é um exemplo de função exponencial, porque tem uma base, um número, elevado ao expoente, que é a variável, no caso, o x. E esse número obedece às condições, ele é um número maior que 0 e é diferente de 1. Se eu pegar esse segundo exemplo, fx igual a 1 sobre 3, ou 1/3 elevado a x, ele também se encaixa no conceito de função exponencial. Eu também tenho um número, uma base, elevada à variável x, que obviamente está no expoente, e esse número é maior que 0 e é diferente de 1. Bom, é importante dizer que isso aqui não é uma restrição de domínio. Domínio é quando o x tem restrição e não pode assumir alguns valores. Já vou adiantar a vocês que aqui nós não temos restrição no domínio. É o que está dizendo aqui na sequência. Então, vou explicar para vocês como ficaria o gráfico desse modelo básico aqui das funções exponenciais. Quais seriam suas características? De maneira geral, esse gráfico da função exponencial de base A, ainda com aquelas condições, A maior que 0 e A diferente de 1, tem domínio real, ou seja, qualquer valor é permitido para x. Além disso, ela é crescente se o A maior que 1, decrescente se o A estiver entre 0 e 1, está acima do eixo das abscissas, que é o eixo x, porque esse valor sempre será maior que 0 para todo x pertencente aos reais, e a sua imagem serão os reais positivos, cortando o eixo das ordenadas em 0 e 1. Vai ficar mais fácil vocês entenderem esses detalhes com o desenho que eu vou fazer aqui na sequência. Na verdade, eu vou fazer dois desenhos, uma para a função crescente e outra para a decrescente. Bom, quando eu comecei ali a explicar a função exponencial, eu falei que essa base A tinha restrições. Então, se eu desenhasse aqui uma reta real, para começar, tem que ser maior que 0. Então, o 0 não entraria. Já aprendemos esse conceito de bolinha aberta, lembra? Mas valores maiores que 0 entrariam, exceto o 1, que também seria uma bolinha aberta. Aqui para frente poderia. Então, na verdade, nós criamos duas formas de entender, ou dois momentos aqui, onde o A poderia ser considerado. Por exemplo, aqui, como são números reais, entre o 0 e o 1, nós temos infinitas possibilidades. Por exemplo, 1/3, como está nesse exemplo aqui do lado, que dá 0,333 alguma coisa. O 0,5, 0,9 e assim por diante. E temos uma outra região onde o A é maior do que 1. Não necessariamente inteiro. Qualquer número real maior que 1. Então, o que diz aqui a primeira parte da nossa regra, quando a gente for entender o gráfico dessa função, e isso é muito importante para concursos, que se eu pegar um A nessa primeira região aqui, o gráfico será decrescente. E se eu pegar nessa segunda região, ele será crescente. Então, vou tentar desenhar aqui mais ou menos, só um rascunho desse gráfico, só para vocês entenderem. Vou pegar primeiro a condição do crescente, ou seja, o A maior que 1. O que está dizendo aqui as nossas condições? Que ela vai passar pelo 1, que ela é crescente e vai estar sempre acima desse eixo das abscissas. Então, ela vai ter um formato mais ou menos assim, subindo. Lembrando que a gente considera crescente quando você olha da esquerda para a direita e ela está subindo, ou seja, quanto maior o x, maior a função, maior o y. Então, toda vez que o A for maior que 1, aqui nas regrinhas está dizendo que ela vai cruzar aqui o y no 1, que ela vai estar sempre acima do eixo x e que ela vai ser crescente. Então, se a gente vê uma função parecida com essa, a gente já conclui que o A é maior que 1. A outra possibilidade é que nós tenhamos essa faixa entre 0 e 1. Ela continua cortando aqui o eixo y do 1, só que agora ela é decrescente. Ela vem aqui de cima para baixo, sempre olhando da esquerda para a direita. E é importante que vocês saibam disso, porque algumas questões podem ser resolvidas simplesmente entendendo o que eu estou falando aqui agora. Então, esse segundo desenho seria para uma situação onde o A está entre 0 e 1. Bom, essa função, no caso do A maior que 1, ela começaria aqui ficando muito próximo do x,
mas não chegaria até ele. E o segundo desenho, do A entre 0 e 1, ela também iria descer, começar a se aproximar muito aqui do eixo X, mas não tocaria. Por isso que a imagem seriam os reais positivos. Lembra que a imagem são os valores aqui no eixo vertical que efetivamente seriam usados. Nenhum valor negativo ou mesmo zero seria a resposta possível para esse tipo de função. Bom, eu não quero confundir vocês, mas eu também não posso deixar de comentar. Eu mostrei aqui para vocês o modelo mais básico, sei lá, vamos chamar assim de forma pura da função exponencial. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, vocês poderiam encontrar por aí um termo, por exemplo, exponencial, 3 elevado a x, mas ele poderia estar multiplicado por algum fator. Se isso acontecesse, aí ela já não passaria mais do 1, passaria por esse multiplicador. Uma outra situação, se esse valor tivesse somado ou subtraído alguma coisa, então ela seria deslocada aqui na vertical, ela poderia estar para cima ou para baixo. Aí essa regra da imagem já não valeria. Ou ainda se ela fosse composta, tivesse alguma coisa somando no expoente, ela seria deslocada em relação ao eixo x. Só que eu considero que para esse momento, para a nossa aula, conhecer esse modelo mais puro aqui é o que nós precisamos. Só fiz esse comentário aqui à parte para vocês saberem que isso existe, mas não é algo que eu deva trabalhar aqui com vocês. Para treinar um pouquinho, entender um pouco melhor essa questão do conceito da função exponencial e seu gráfico, eu trouxe um exemplo aqui para a gente fazer. Sejam os gráficos a seguir. E percebam que nós temos dois desenhos. O da esquerda chamamos de gráfico 1, em algarismo romano, e o da direita chamamos de gráfico 2. A pergunta é bem direta. As funções que representam os gráficos 1 e 2 são, respectivamente, e nós vamos ter que descobrir quais funções deram origem a esses gráficos. E eu vou ser bem objetivo, tá? Vou pegar os pontos que vão me permitir chegar à conclusão e responder a questão. Primeira coisa que eu vou olhar, se a função é crescente ou decrescente. Gente, aqui dá a impressão aqui que o gráfico está tocando o eixo, mas ele não toca, é porque a gente não deu zoom. E aí, como a largura da linha é um pouco grossa, fica parecendo que ele toca aqui, mas não toca, tá? É importante vocês saberem disso. Bom, o que vai acontecer aqui? Essa primeira ela é crescente. E nós já estudamos que uma função exponencial crescente ocorre quando a base A é maior do que 1. Então, só de olhar o gráfico, eu já tiro a conclusão que o gráfico 1 tem que ter uma base maior que 1. Em que isso me ajuda? Eu vou eliminando alternativas. A letra A fala que o primeiro gráfico é 3 elevado a x. 3 é o número maior que 1, então é possível. A letra B fala que o y é 2 elevado a x na número 1. Também é possível porque o 2 é um valor maior do que 1. Já a letra C fala que é 1/3 elevado a x. 1/3 é 0,333, é o número menor do que 1. Então a letra C já está errada, porque se realmente fosse essa resposta, o primeiro gráfico seria decrescente. Então já descartei essa daqui. A letra D fala que é 3 elevado a x, é possível, 3 é maior que 1. E a letra E fala que é 3 elevado a x, também é possível. Mas olha que nós já eliminamos uma alternativa. A número 2, a gente percebe, olhando aqui da esquerda para a direita, que ela vai diminuindo. Ela é decrescente. Então, obviamente, ou pelo que nós estudamos, o A tem de estar entre 0 e 1. Então, vamos verificar. Na letra A, y é igual a 1/2 elevado a x, seria segundo gráfico, tá? 1/2 é 0,5, está entre 0 e 1, então poderia ser. A letra B, mesma coisa, 1/2 elevado a x, está entre 0 e 1, poderia ser. E a letra D, 1/3 elevado a x, também poderia ser. Já a letra E, não. Na letra E, na verdade, tem até uma coisa aqui muito errada. Ele fala que o y é 2x. 2x é função do primeiro grau. Já estudamos que função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, realmente não tinha muita coisa a ver a letra E. Estamos agora entre três opções. Bom, agora eu vou ter que entrar em mais detalhes em relação ao gráfico. Eu vou pegar alguns pontos importantes e vou fazer algumas considerações. Por exemplo, se eu pegar aqui o ponto 1, no eixo X. Ficou um pouco pequeno meu desenho, mas vocês têm a apostila, podem acompanhar por aí. O que acontece com a função quando x é 1? O resultado dela, projetado aqui no y, será 3. Ou seja, se eu pegar a minha base A e elevar a 1, o resultado deverá dar 3. E qual a única forma de eu fazer um A elevado a 1 ser 3?
se o a já for 3, porque 3 elevado a 1 será 3. Ou seja, a minha base é 3. Então, essa função aqui, eu já concluo que ela é 3 elevado a x. E aí eu já mataria aqui a segunda alternativa, que fala que é 2 elevado a x. Mas se você ficar em dúvida, será que é isso mesmo? Testa mais um valor. Olha só, o próximo aqui, que é o 2 do x, se eu projeto ele aqui e jogo ele aqui no y, dá 9. Se for verdade que minha função é 3 elevado a x, então quando o x for 2, ou seja, 3 elevado a 2, o resultado deveria dar 9. E dá. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, nós confirmamos que a nossa primeira função é 3 elevado a x. E a segunda? Eu vou fazer algo parecido. Eu vou pegar um valor aqui importante, só que agora eu vou pegar do lado esquerdo. Porque o que vocês vão perceber? Que do lado esquerdo é que eu tenho valores inteiros. Então, quando o x é menos 1, o resultado projetado dá 2. Ou seja, que o a elevado a menos 1 tem que ser igual a 2. E aqui vamos usar aquelas regrinhas de potenciação que eu falei que eram muito importantes e tudo mais. Qual a única maneira do a elevado a menos 1 ser igual a 2? Se o a for 1 meio. Opa, por quê? Bom, quando eu tenho 1 meio elevado a menos 1, expoente negativo, eu inverto a base e inverto o sinal do expoente. Ficaria 2 sobre 1, que é 2, elevado a 1, que é igual a 2. Então, perceba que daria certo. Então, essa segunda função aqui, deduzo que seja 1 meio elevado a x. E se eu quiser testar mais um valor, eu vou sugerir testar o menos 2. Tá, e já fica uma outra dica para vocês. Quando o meu a é maior que 1, eu testo valores positivos no x. Quando o meu a está entre 0 e 1, é melhor testar os negativos. Então, o que acontece quando o x é menos 2? Se essa função 1 meio elevado a x estiver certa, vou fazer aqui em cima, tá? Então, 1 meio elevado a menos 2 teria que dar 4. Vamos ver. Eu vou inverter a base. 1 sobre 2 vira 2 sobre 1, que é 2. E eu inverto o sinal do expoente. E 2 ao quadrado é exatamente igual a 4. Então, está correto. Já temos aqui qual a função que representa o gráfico 2. A 1 nós já sabíamos. Então, a resposta está com y igual a 3 elevado a x na primeira e y igual a 1 meio elevado a x na segunda. A resposta se encontra na nossa letra A, que é o gabarito aqui desse exemplo. Então, o objetivo aqui, na verdade, foi treinar um pouquinho com vocês essa ideia de ser crescente, de enxergar valores. Isso é bem importante quando se estuda funções exponenciais. Mas o estudo de funções exponenciais nos leva naturalmente ao estudo das equações exponenciais, que na verdade tem até caído mais em concurso. Não estou querendo adivinhar, né? Cada concurso ali tem a sua banca, mas na verdade é importante que vocês conheçam a resolução de equações exponenciais. Bom, já estudamos em outro momento que equações são relações de igualdade. Só que agora essas relações vão trazer a variável no expoente. Por isso, equações exponenciais. E a gente vai direto para exemplos. Vamos pegar aqui o primeiro. Considere as equações seguintes. 2 elevado a x igual a 16. 5 elevado a 2y menos 6 igual a 1. E 3 quintos, ou 3 sobre 5 elevado a z, igual a 125 sobre 27. O produto x vezes y vezes z é igual a. Então, nós queremos aqui descobrir qual o valor do x, do y e do z, para depois multiplicar e conseguir responder a questão. Então, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. A primeira parte diz que 2 elevado a x é igual a 16. A gente vai tentar resolver as equações exponenciais igualando as bases. Então, eu vou ter que imaginar se 16 é possível desmembrar de alguma forma na base 2. E se ficar em dúvida, você pode fatorar. Não é difícil, né? Mas se quiser. 16 eu consigo dividir por 2, vira 8. Consigo dividir por 2, vira 4. Consigo dividir por 2, vira 2. Consigo dividir por 2, vira 1. Então, vou concluir que 16 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, é o 2 elevado a 4. E aí tem aqui uma lógica. Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, ou seja, é a mesma base dos dois lados, então os expoentes também serão iguais. E daqui eu concluo então que o x é igual a 4. Então a primeira nós já temos.
A segunda fala que 5 elevado a 2y menos 6 é igual a 1. Estamos tentando igualar a base. Como é que eu faço 1 ficar na base 5? Fácil, nós vimos isso agora há pouco aí naquelas primeiras regrinhas. Todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto o próprio 0. Então, se eu quiser transformar 1 em qualquer base, eu posso. Ela é meio que um coringa aqui pra gente. Então, eu posso dizer que o 1 é o 5 elevado a 0. Eu não vou estar errado. E agora eu igualei as bases. Significa que se 5 elevado a 2y menos 6 é igual a 5 elevado a 0, que 2y menos 6 é igual a 0. E agora eu tenho a equação do primeiro grau, só tem que concluir. Passar o 6 para o outro lado somando. E passar o 2 do y para o outro lado dividindo. Eu vou concluir então que o y é igual a 3. Então já temos o nosso segundo valor. Se eu quisesse conferir, daria. 5 elevado a 2 vezes 3, que dá 6, menos 6. 5 elevado a 0 é igual a 1. Viu que deu certo? Isso é resolver a equação. É valor que torna a igualdade verdadeira. Mas temos uma terceira. Ele fala que 3/5 elevado a z é igual a 125 sobre 27. Bom, eu vou desmembrar aqui o 125, que vai dar por 5. Vai dar 25, de novo por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, acabei de descobrir que o 125 é, na verdade, 5 ao cubo. Ó, 5 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. E o 27 dá por 3, que vira 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Acabei de descobrir que o 27 é o 3 ao cubo. Só um minutinho que meu 3 fica aparecendo Z, vou tentar caprichar mais aqui para não confundir vocês. Vou fazer o Z com uma perninha aqui maior. Ah, não, desculpa. 3 elevado ao cubo aqui mesmo. 3 ao cubo. Gente, aí eu vou fazer a utilização daquelas regras que eu ensinei lá no início dessa aula, né? Que eu já tinha ensinado na primeira, mas revisei. Uma das coisas que a gente aprendeu é que quando eu tenho aqui uma fração elevada a uma potência, uma divisão elevada a uma potência, eu posso desmembrar a potência para o numerador e para o denominador. E cheguei a comentar que eu usava muitas vezes as regras ao contrário, de trás para frente. Olha só o que eu vou ter que enxergar aqui. Que 5 elevado ao cubo sobre 3 ao cubo é o mesmo que 5 sobre 3, entre parênteses, tudo isso elevado ao cubo. Que se eu desmembrasse, obviamente, ia ficar 5 ao cubo sobre 3 ao cubo. Mas é mais interessante assim. Por quê? Quero que vocês entendam que 3/5 e 5/3 são frações inversas. Então, se eu quiser transformar em mesma base, eu mantenho uma delas, normalmente eu mantenho aqui a que já tem a variável, e inverto a outra. Só que quando eu inverto a outra, meu expoente inverte e ele se torna negativo. Esse é o grande segredo aqui dessa terceira, né, de achar o z. Bases iguais, então os expoentes são iguais. Eu concluo que z é igual a menos 3. Agora que eu tenho x, y e z, ele quer a multiplicação deles. Então eu vou fazer aqui no cantinho. Vai ficar 4 vezes 3 vezes menos 3. 4 vezes 3 dá 12, vezes 3, 36. Mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. Então, a resposta aqui, que é o gabarito dessa questão, está na letra D, menos 36. Bom, com o que estudamos, já conseguimos resolver uma questão de concurso da Banca Sesgran Rio. Esse caiu no concurso Petrobras 2017. Ele diz: quantos valores reais de x fazem com que a expressão, entre parênteses, x² menos 5x mais 5, tudo isso elevado a x² mais 4x menos 60, assuma valor numérico igual a 1. Olha, gente, eu considerei essa questão uma questão não tão fácil, né? Ela leva a ideia, realmente, do que você conhecer sobre esses exponenciais, né? E também entender que depois que você soubesse a regra, ainda tinha que desenvolver. Nós vamos encontrar algumas funções de segundo grau, que nós já estudamos, inclusive. Então, vamos pensar um pouquinho na teoria. O que é necessário acontecer com o resultado da base e com o resultado do expoente para que o resultado final da expressão seja 1? Na verdade, pode ocorrer 3 coisas. Primeira, se o expoente for 0.
Porque já estudamos que todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero. Depois eu posso até testar se eu não vou cair nessa incoerência. Mas, a princípio, entender que esse expoente, sendo zero, o resultado seria 1, independente da base. Segunda possibilidade desse resultado ser 1. Se a base for 1. Por quê, gente? 1 elevado a qualquer número é 1. Então, se eu garantir que a base seja 1, também eu vou ter um resultado final igual a 1. E muita gente errou essa questão porque pensou só nessas duas possibilidades. Só que nós temos uma terceira. Se a base for menos 1 e o expoente for par. Nossa, essa é mais difícil de lembrar, mas precisava. E por que isso? Porque se eu pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, por exemplo, o resultado também é 1. Se eu elevar à quarta... Agora, se eu elevasse ao cubo, não seria. Porque aí ficaria, expoente negativo, ficaria negativo e não serviria. Então, olha só, eu vou ter que fazer essa questão em 3 partes. Eu vou ter que verificar o que deve acontecer ali para que o expoente seja 0, o que deve acontecer para a base ser 1, e depois o que deve acontecer para a base ser menos 1, e ainda conferir se isso faz com que o expoente seja par. Então, um pouquinho trabalhosa, mas talvez o mais difícil fosse você enxergar isso daqui que eu acabei de fazer. Então, agora, mãos à obra. Para ficar bem organizado, eu vou separando. Vou chamar de 1 essa regra 1, que é o expoente ser 0. Qual que é meu expoente? X² mais 4x menos 60. Ele deve ser 0. Perceba que chegamos na equação do segundo grau. Eu vou resolver aqui por Bhaskara, tá? O delta é b² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 60. Isso aqui deu 16. 4 vezes 1, 4, vezes 60 dá 240. Menos vezes menos dá mais. Então, 16 mais 240, que deu 256. Falei que era um pouco trabalhosa. O x é menos o valor do b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Né? Quem ainda tem dúvidas sobre resolver essas equações em segundo grau, volta no vídeo em que eu tratei com isso, que lá eu faço com mais calma, com mais detalhes. Aqui eu tenho que ser um pouquinho mais ágil, senão o exercício fica muito demorado. Né? Então ficou menos 4 mais ou menos. A raiz quadrada de 256 é 16. E 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu separo em x1, ou x' e x duas linhas. Ou x1 e x2. Em um deles eu coloco menos 4 mais 16. Vou fazer com menos primeiro. Menos 4 menos 16 sobre 2. Menos 4 menos 16 dá menos 20. E menos 20 dividido por 2 dá menos 10. E no outro eu coloco menos 4 mais 16 sobre 2. Menos 4 mais 16 dá 12. E 12 sobre 2 é igual a 6. Então já tem dois valores de x que fazem com que o resultado final seja 1, que é o menos 10 e o 6. Por quê? Porque eles tornam aqui o meu expoente igual a 0 e todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí se você preocupar, professor, mas se cair naquela determinação de 0 sobre 0, se você for muito, muito cuidadoso, você vai pegar agora e substituir o menos 10 aqui na base e depois substituir o 6. Eu cheguei a fazer isso, tá, gente? Quando eu substituí um deles aqui deu 11 e o outro deu 145. Eu não vou fazer isso aqui porque o exercício é muito longo. Né? Já estou garantindo a vocês aqui que esses dois são possíveis. Então já são duas respostas. E qual é a condição 2? Que a base seja 1. Então eu vou pegar essa base, x² menos 5x mais 5, e obrigá-la a ser igual a 1. Aí eu vou pegar esse 1 e vou trazer subtraindo para o lado esquerdo, que vai ficar igual a 0. E finalmente x² menos 5x mais 5 menos 1 dá mais 4, igual a 0. Cai noutra equação do segundo grau, vou usar a forma de Bhaskara de novo. O delta é b² e 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então ficou 25 menos 16, que é igual a 9. O x seria menos b,
Então, menos 5 deu mais 5. Mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, ficou 5 mais ou menos 3 sobre 2. Aí eu vou desmembrar. Em um deles eu ponho 5 mais 3, que dá 8 sobre 2. Que é igual a 4. E no outro eu coloco 5 menos 3, que dá 2, que sobre 2 é igual a 1. Então já tem outras duas respostas. Até ter cuidado para ver se elas não se repetem, porque se repetisse eu ia contar uma vez só, que é o 4 e 1. Então se eu parasse aqui, eu ia achar que o gabarito é a letra C, como muitos acharam. Porque eu encontrei 4 valores de x que fazem com que o resultado seja 1. Ou porque tornou o expoente 0, e todo número elevado a 0 é 1. Ou porque a base gera 1, e 1 elevado a qualquer número também dá 1. Só que existe a possibilidade 3. Que é ser menos 1. O fato do expoente ser par eu tenho que testar depois. A princípio, eu tenho que trabalhar com a base e obrigá-la a ser menor que 1. Então, ficaria assim, x² menos 5x mais 5 igual a menos 1. Que é o que eu estou obrigando, que é outra possibilidade, né? Depois eu vou ver que se o expoente é par. Então, eu vou passar 1 somando para o lado esquerdo. Então, eu cheguei que x² menos 5x mais 5 mais 1, que dá mais 6, é igual a 0. Fórmula de Bhaskara. O delta é o b, que é menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, meu delta ficou 25 menos 24, ficou igual a 1. Aí eu tenho que x é menos o valor do b. Como o b é menos 5, menos 5 vira mais 5. Mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes o a, também é 1. Então, ficou 5 mais ou menos 1 sobre 2. Aí eu vou ter 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2 é 3. E eu vou ter um x duas linhas, que seria 5 menos 1, que é 4, que sobre 2 dá 2. Então, a princípio, eu teria mais duas possibilidades. Também quem chegou até aqui errou. Por quê? Porque aí ia marcar a letra E e dizer que são 6. Mas falta ainda verificar que, sendo menos 1 a base, obrigatoriamente o expoente deve ser par. Ou seja, eu vou ter que testar o 3 e testar o 2 na regra do expoente para ver se o resultado dá par. Como o espaço está meio pequeno, eu vou fazer aqui em cima mesmo. Então, vamos lá. Eu vou substituir o 3. Agora, no expoente, tá? Lembra que o expoente é x² mais 4x menos 60. O que acontece se eu substituir o 3? Vai ficar 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 menos 60. 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 3 dá 12, menos 60. 9 mais 12 menos 60 deu menos 39. Isso aqui não é par. Então, o 3 não serve. Essa é a conclusão que eu vou chegar. E se eu jogar o 2? Na mesma função, vou ter 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 60. Aí eu vou ter 4 mais 8 menos 60. Isso aqui vai dar... eu fiz aqui... Vai dar menos 48. O 48 é par. Então, o 2 serve. Ou seja, nós temos 5 valores possíveis de x que fazem com que a expressão final seja 1. O menos 10 e o 6, que tornam o expoente 0. O 4 e o 1, que fazem com que a base seja 1. E o 2, que faz com que a base seja menos 1 e o expoente seja par. Então, o gabarito dessa questão encontra-se na letra B. Como eu falei, uma questão que eu considerei de um nível já um pouco mais elevado, além de ser um pouco trabalhosa. Bom, mas aí alguém vai me questionar, professor, volta aqui um pouquinho, vamos falar do 2. Menos 48, número negativo, vou falar que é par? Bom, se você ficar em dúvida, faz o teste. O que acontece se eu pegar o menos 1 e elevar a menos 48? Nós aprendemos que é só inverter a base. Fica 1 dividido por menos 1 elevado a 48.
Só que menos 1 elevado a 48, e agora ele está positivo, né, porque eu inverti a base, vai dar 1. Né? O número negativo é elevado a expoente par. E 1 dividido por 1 também dá 1. Ou seja, também serve, porque o que eu estou querendo é exatamente que o resultado seja 1. Então funcionaria, tudo bem? Então a resposta, gabarito da número 2, letra D. Bom, mais uma questão aqui para a gente fechar esse tópico. O valor de x na equação 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x mais 1 é igual a 0, será? Bom, aqui eu vou ter que usar algumas propriedades que eu já relembrei no início da aula de hoje, né? Até falei que a gente fazia isso às vezes de trás para frente, é o que vai acontecer aqui. Eu vou até mostrar bem passo a passo. Esse primeiro termo, 2 elevado a 2x, poderia ser considerado um 2 elevado a x elevado a 2. Por quê? Porque se eu tenho uma base elevado a uma potência, isso tudo é elevado a outra potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então chegaria naquilo ali. Aquele segundo termo, 2 elevado a x mais 1, poderia ser colocado como 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Porque na multiplicação de bases iguais, eu conservaria a base e somaria os expoentes. Reforço que aqui eu estou mostrando a regra ao contrário. E se eu quisesse considerar também esse 1 como sendo 2 elevado a 0, eu até poderia, mas aqui não vai me ajudar muito não. Mas aí talvez aqui vocês ainda não sabem por que eu fiz isso. Porque eu queria colocar tudo em função de 2 elevado a x. Porque eu vou ensinar uma coisa que é muito comum quando você está resolvendo equações maiores. É a troca de variáveis. Então eu vou chamar esse 2 elevado a x de y. E aí aquela expressão ali, né, e aí eu vou fazer aqui do lado, originalmente ela era assim. 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x mais 1 é igual a 0. Só que esse 2 elevado a 2x nós já transformamos em 2 elevado a x ao quadrado. Esse 2 elevado a x mais 1 nós já transformamos em 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, que na verdade é 2. E esse 1 eu mantive. Se eu troco agora o 2 elevado a x por y, eu chego nisso aqui. Esse y ao quadrado menos esse y vezes 2 mais 1 igual a 0. Perceba que eu acabei de transformar isso daqui agora numa equação do segundo grau. Nós já sabemos resolver. Mas eu vou deixar anotado aqui do lado que o y vale 2x. Porque depois que eu achar o valor de y nessa equação do segundo grau, eu vou ter que voltar aqui para achar o x, que é o grande objetivo dessa questão. A gente aqui é a forma de Bhaskara de novo, tá? Vou só melhorar ela aqui, vou colocar y² menos 2y mais 1 igual a 0. Então o delta é o b, que é menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Ficou 4 menos 4, que é igual a 0. E o x, menos o valor do b, que é menos 2, virou mais 2, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, meu x ficou 2 mais ou menos 0 sobre 2. Acontece que somar 0 ou subtrair 0 não interfere. Na verdade, 2 mais 0 dá 2 e 2 menos 0 também dá 2. Então, eu vou ter só 2 dividido por 2, que é igual a 1. Só, mas eu estou acostumado a saber que a equação de segundo grau tem que ter duas raízes? Não. Nós já estudamos que depende do delta. Se o delta é positivo, tem duas raízes diferentes. Se o delta é 0, que é o nosso caso, eu tenho duas raízes iguais, que na prática vira uma só. E se o delta fosse negativo, eu nem teria. Então tá correto. O x, que nem é x, gente, desculpa, que é z. Também não é z, é y. Porque eu estou chamando tudo isso aqui de y. Tá, então eu acabei de encontrar para aquela equação de segundo grau em termos de y, qual o valor desse y. O y vale 1. Mas já tinha adiantado a vocês que depois que eu achasse o y, eu tinha que substituir de volta para poder encontrar o valor do x. Então, se o y vale 1, eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a 1. Voltei naquela lógica que eu ensinei agora há pouco. Eu tenho que igualar as bases. O 1 é a nossa coringa, né? Então, eu posso transformar em qualquer base, exceto 0. Então, eu posso escrever que 2 elevado a x é o mesmo que 2 elevado a 0, que daria 1. Bases iguais, iguala os expoentes.
Conclui, então, que o x é igual a zero. Essa resposta se encontra na letra D, que é o gabarito da questão número 3. Bom, vocês vão perceber que eu resolvi todas as questões aqui igualando bases. Todas que eu precisei, que era possível, eu igualei as bases. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Nem toda equação exponencial nós vamos conseguir igualar essas bases. Só para dar exemplo, se fosse 2 elevado a x igual a 5. O 5 nunca vai ser transformado numa base 2 aqui. Então, o que acontece? Tem casos em que não dá para fazer igualando as bases. Quando não for possível, nós temos que usar uma outra estratégia. Só que essa estratégia está relacionada à próxima matéria. Está relacionada a logaritmo. Então, para fechar, para dizer que nós fechamos a parte da função exponencial, isso aqui é suficiente. Depois que a gente aprender a teoria de logaritmo, que é na sequência, aí sim nós podemos voltar e falar sobre esses casos onde não é possível igualar a base nas equações exponenciais. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dividir também em duas partes. Então, estamos fechando aqui a parte 1, mas nós teremos a continuação na parte 2, onde falaremos sobre funções logarítmicas.